Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das mentes mais brilhantes que já existiram. Um homem cujas ideias, elas se tornaram a base de como a gente entende o universo até hoje. Sir Isaac Newton. E essa é a pergunta que fica, né? Como é que uma pessoa só, mais de 300 anos atrás, conseguiu decifrar os segredos do movimento, da luz, da gravidade, de um jeito tão profundo que as regras dele valem até hoje? Ok, vamos entender isso melhor. Então, quem era esse cara? Isaac Newton não era só um cientista. Ele era matemático, físico, astrônomo, filósofo. Ele é, sem sombra de dúvida, um dos pais da ciência moderna. Alguém que mudou completamente as peças do tabuleiro de como a gente vê o mundo. Newton nasceu lá em 1643 e viveu uma vida bem longa e super produtiva. Mas tem um período específico que chama a atenção, entre 1665 e 66. A universidade dele fechou por causa da peste e ele teve que voltar para casa. E foi justamente nesse isolamento que a genialidade dele simplesmente explodiu. Esse tempo em casa ficou conhecido como os anos milagrosos dele. Pensa só, longe da agitação, sem as regras da universidade, Newton teve a liberdade e, principalmente, o tempo para pensar muito. E foi ali, quietinho no canto dele, que as sementes das suas maiores descobertas começaram a brotar. E que descobertas, hein? Vamos começar pela mais famosa de todas, o entendimento daquela força que governa tudo, desde uma maçã caindo da árvore até os planetas girando no céu. E aqui vem a sacada de gênio, a gravitação universal. Newton propôs que a mesmíssima força que puxa uma maçã para baixo é a que mantém a Lua girando em volta da Terra. Aquela famosa história da maçã, mesmo que seja mais um símbolo, sabe? Ela captura perfeitamente esse momento ahá que conectou o que acontece aqui na Terra com o que acontece lá no céu. E o poder dessa lei foi algo absurdo. De repente, coisas que pareciam não ter nada a ver, como as marés dos oceanos e a rota de um cometa, podiam ser explicadas e até previstas com uma única equação. Isso foi uma verdadeira revolução. Mas ele não parou por aí. Newton também criou as 3 leis fundamentais do movimento. A primeira é a da inércia. A segunda, aquela famosa fórmula que diz que força é igual a massa vezes aceleração, a equação que literalmente move o nosso mundo. E a terceira, a lei da ação e reação, que é o princípio por trás do lançamento de um foguete, por exemplo. E aqui que está o ponto mais importante. Isso não é só teoria de livro antigo. Essas leis são a base de quase toda a tecnologia que a gente usa hoje, da ponte que a gente atravessa ao carro que a gente dirige. O legado de Newton está em todo lugar. De verdade. Agora, vamos mudar um pouco o foco porque a curiosidade dele não tinha limites. Newton também era completamente fascinado pela natureza da luz. Com um experimento que parece simples, mas foi genial. Ele pegou um raio de sol, passou por um prisma de vidro e pronto! A luz se abriu em todas as cores do arco-íris. Ele provou que a luz branca, na verdade, é uma mistura de todas as outras cores. E assim, explicou pela primeira vez de onde vêm os arco-íris. Só que tinha um problema. Para descrever um universo que não para de se mover, com planetas em órbita e coisas acelerando, a matemática daquela época não dava conta. Faltava uma ferramenta. Então, ele foi lá e inventou. O cálculo se tornou a linguagem oficial da ciência e da engenharia, essencial em praticamente todas as áreas que a gente possa imaginar. Ok, então, quando a gente junta todas essas peças, qual é o verdadeiro tamanho do legado de Isaac Newton? Como é que o trabalho dele ecoa até hoje? A obra-prima dele, o livro chamado Principia, é o pilar de tudo. Foi nesse livro que ele apresentou as leis do movimento e da gravitação, criando um sistema completo que descrevia o universo como se fosse uma grande máquina, sabe? Uma máquina que obedece a leis matemáticas exatas. Mas por trás do gênio da ciência, tinha uma pessoa muito interessante. Ele nasceu tão pequeno que ninguém achava que ele ia sobreviver. A dedicação dele era tão grande que às vezes ele esquecia de comer, de dormir, totalmente imerso no trabalho. E além da ciência, ele tinha um interesse enorme por alquimia e teologia, o que mostra como a mente dele era complexa. E o mais curioso é que mesmo com todas essas conquistas gigantescas, Newton tinha uma clareza sobre o progresso da ciência. É o que ele quis dizer com essa frase famosa. Ele sabia que o conhecimento é uma construção, feita com base no trabalho de quem veio antes, como Galileu e Kepler. É uma demonstração incrível de humildade. No final das contas, o impacto de Newton é difícil até de colocar em palavras. Ele nos deu um universo que faz sentido, que é previsível. Ele nos deu as ferramentas para explorar esse universo. E, com elas, construiu o mundo moderno em que a gente vive. E isso nos deixa com uma última provocação. Newton decifrou o código do universo que ele conseguia enxergar na época. Mas e hoje?
Quando a gente olha para os mistérios da matéria escura, da energia escura, a pergunta continua no ar. Quais são as próximas grandes regras do universo que ainda estão por aí, esperando para serem reveladas? Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.